Efésios capítulo 6, versos 10 a 20. Vamos estar lendo esse trecho da palavra do Senhor para nós estarmos meditando na palavra de Deus nesta noite. Vamos estar lendo Efésios capítulo 6. Efésios 6, um texto bastante conhecido também, irmãos. Uma que para o cristão a palavra de Deus nunca pode ser desconhecida. Sempre ela tem que ser conhecida. Entendeu? Vamos estar lendo, irmãos. Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Vamos estar orando. Bondoso Deus, agradecemos pelo esse momento de culto e de louvor e adoração a Ti, por todos os momentos já passados aqui na Tua casa, aprendendo de Ti, te louvar melhor, a cantar melhor para Ti. E nesse momento eu também, Pai, em especial, ouvir a Tua mensagem. Usa-nos em Tuas mãos para estar transmitindo, possamos ser o porta-voz, revestindo a Tua humildade, direção do Teu Santo Espírito. E a cada irmão, Pai, abrindo nossos ouvidos para ouvir a Tua mensagem nesta noite, e força para viver e praticar o que aprendemos aqui. Abençoa as crianças também ao lado, os irmãos estão tomando conta deles. Abençoa, Pai, os irmãos lá na congregação do Monte Moriá, que também estão reunidos em Teu nome, os irmãos que estão, o irmão que está à frente do trabalho lá, usado por Ti, e que os trabalhos ali sejam para a glória do Teu nome, assim como aqui, ó Pai. E todos os lugares, ó Pai, onde Tua igreja está reunida nesse momento. Guardando também os irmãos que estão retornando, Pai, da missão para suas casas, que o Senhor esteja abençoando e guardando e dando a paz e a tranquilidade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Dá-nos força, Pai, para esse momento de estudo da Tua palavra e para viver para Ti. No nome de Jesus agradecemos, ó Pai. Amém. Irmãos, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, a nossa luta, como diz o próprio apóstolo Paulo, que não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, hoje, cada dia mais nós somos atacados pelo inimigo da nossa alma, que quer nos derrotar, que quer nos derrubar, que quer fazer que nós servamos menos o nosso Deus. E é nesse momento, irmãos, que é travada uma batalha. E para que essa batalha nós possamos lutar, porque uma batalha, irmãos, ela não tem vitória, não tem sucesso, não tem avanço, se não tiver luta.
lutar. A gente está lutando constantemente, uma luta. E nessa luta, irmãos, que nós estamos emprenhados, ou seja, engrenados nessa luta, cada um de nós, não pense que é só um que está lutando, é todos. Nós somos um exército em militância, lutando o bom combate da fé. E nessa luta, irmãos, nós temos que estar nos revestindo com a armadura de Deus, usando as armas de Deus para as batalhas que surgem. É dia a dia, momento a momento, instante a instante, nós somos tentados a fraquejar na fé, a fraquejar. Nós somos tentados, irmãos, a procurar não cantar na hora do louvor. Eu não conheço essa música. Nós somos tentados a não cantar hinos, nós somos tentados a não ler a palavra de Deus, nós somos tentados a não orar, nós somos tentados a não compartilhar com o nosso irmão ao lado as grandezas que Deus tem feito nas nossas vidas. Então nesses momentos, irmãos, que nós temos que estar nos revestidos com a armadura de Deus para a nossa batalha aqui na terra. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra carne e sangue, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta, nós não vamos nos degladiar um com o outro. A nossa principal luta, irmãos, nós temos que parar e ver nessa caminhada cristã. A nossa principal luta é comigo mesmo. A minha batalha é comigo mesmo. O pecado que reside no nosso coração, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, o pecado reside em mim. Porque uma vez o pecado residindo em nós, irmãos, nós vamos ter que lutar cada vez mais para que nós possamos estar vencendo nessa batalha. Romanos, irmãos, 5, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo fala aqui sobre essa importância aqui. Romanos 6, versículo 12, fala aqui: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ou seja, é uma luta, irmãos. Essa batalha é constante. Não pense que a gente, por uma vez salvos, a gente está livre do pecado, não. Mas sim, nós vamos ter que lutar cotidianamente contra esse mal que está, que reside em nós, infelizmente. Uma batalha, é uma batalha espiritual. Então essa batalha, o que eu quero dizer aqui nessa noite, irmãos, é uma batalha, primeiramente, o nosso maior inimigo, muitas vezes, é a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, que quer lutar contra a vontade de Deus. O apóstolo Paulo fala aqui mesmo em Romanos 7, aqui no versículo no versículo 15: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, irmãos, essa batalha. E nós temos que estar dispostos, irmãos, a lutar nessa batalha. Contra nossa própria vontade, contra o nosso orgulho, contra o nosso ego, contra as coisas que fazem guerra, irmãos, contra a nossa alma. Contra a vontade, contra aquilo que Deus quer que façamos. Nós cantamos aqui um cântico, queria ter mais uma voz, mais uma vida, para poder expressar tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Mas infelizmente, irmãos, o nosso desejo é querer não expressar isso, mas o nosso dever é procurar expressar o desejo da grandeza que Deus tem realizado nas nossas vidas, Deus tem operado no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo é claro em dizer que a nossa batalha não é contra carne e sangue. Nós, quando fala aqui de uma batalha, ele não está falando de
a briga corporal. Está falando dessa batalha mesmo, irmãos. A batalha é uma batalha, irmãos, cada vez mais. Nós somos tentados no domingo a não levantar de manhã para vir na escola dominical. Nós somos tentados a estender um pouquinho mais o soninho da manhã. Gostoso. É gostoso. O corpo precisa disso. A Denise usou lá de manhã, lá no boletinho lá, como que é mesmo? O corpo dorme mais, a necessidade de descansar, isso? É isso que quer dizer lá, né? No boletim das crianças foi lido lá que a menina, ela dormiu mais do que precisava descansar. Isso mesmo, né, Denise? Achei interessante isso. Mas é verdade, irmãos. É a nossa necessidade carnal, humana. Vou dormir mais do que necessito descansar. Eu já estava descansado. Mas vou estender mais 1 minuto, mais 5 minutos, mais 10 minutos. Daqui a pouco já é 9h30. Não vou na escola dominical. O culto à noite. Nós somos tentados, irmãos. Nós estamos aqui nessa noite, irmãos. Quantos que não estão aqui nessa noite? O que eu quero dizer aqui, irmãos, não sei o porquê. Isso não convém a nós saber. Mas o que nós temos que fazer aqui? Temos que orar pela vida daquela pessoa que não está aqui nessa noite. Não sei por qual motivo. Deus o sabe. E ela sabe também porque ela não está aqui. Mas o que nós temos que fazer nós aqui? Temos que orar para que Deus toque no coração daqueles que são membros da igreja, que são irmãos aqui da igreja, que não estão aqui da igreja, para que nós possamos evangelizar mais, convidar mais pessoas para vir na igreja. Eu não posso convidar alguém para vir na igreja se eu não estou na igreja, não estou vindo na igreja. É difícil. Então nós temos que vencer, romper essas barreiras da nossa vida para conquistar coisas para a glória de Deus. Conquistar. É as nossas conquistas para Deus. Ore. Seja um profeta na vida do seu irmão, da sua esposa, do seu filho, do seu esposo, do seu familiar, do seu querido lá, irmão, na sua casa. Fale para ele, pregue para ele, irmão, você tem que ir na igreja. Fale para ele. Você tem que falar mesmo. Nós temos que ser, irmãos, é chato. É chato você falar bastante. E a gente é chato mesmo. A gente é chato mesmo. Fale para a pessoa que ela não deve fazer tal coisa. Daí você trava a batalha entre pessoas, né? Daí a batalha passa a ser carnal. Daí entre carne e sangue. Começa a falar, não é botar o olhar defeito, irmãos. Ou seja, se levante a profetizar na vida do seu irmão. Falar para ele, venha, vamos para a igreja, lá Deus tem bênção para a sua vida. Vamos participar mais das coisas de Deus, dos trabalhos da casa de Deus. É isso, irmãos, que é a nossa luta. Por isso nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus, cada dia mais, irmãos, para estar vencendo. Primeiro o nosso ego, nosso orgulho, a nossa vontade de não fazer aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Como o apóstolo Paulo, o desejo de fazer o bem está em mim, não porém efetuá-lo, executá-lo. Nós queremos fazer, mas muitas vezes a gente, não vou fazer por isso. Alguma coisinha mínima nos impede, muitas vezes, de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer que inabaláveis. Depois de ter vencido tudo, permanecer que inabaláveis. Contra o dia mau. A armadura de Deus serve para a gente estar lutando contra o dia mau. Mas não serve depois que a gente venceu, colocar ela num cabide lá e deixar guardadinha, não. Depois de ter vencido tudo, permanecer que inabaláveis. Nós temos que estar inabaláveis cada dia mais, irmãos. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo com a verdade. Aqui o Paulo fala aqui. Estais por firmes para que podereis ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que o diabo é, irmãos? Mentiroso. Fala bastante mentira. A vida do diabo é mentira. Desde o princípio, diz o apóstolo. Desde o princípio. Vive mentindo e mente até hoje. Então ele usa dessa artimanha para querer nos atingir. A mentira. Por isso fala aqui, cingindo-vos com a verdade.
Aqui, irmãos, cingir aqui, dá a entender que um soldado, quando ele vai vestir a armadura, ele não põe a armadura diretamente no corpo, mas antes ele se cinge com uma pele mais fina por baixo, não uma pele mais fina, um tecido mais fino por baixo, para que a armadura não venha machucar o seu corpo. Assim também nós, irmãos, temos que estar nos cingindo com a verdade. E revestindo aqui, ó, da couraça da justiça. Nós temos que ser justos, irmãos. O apóstolo Paulo fala aqui aos Gálatas a respeito das boas atitudes que nós devemos ter, das maneiras cristãs, das armas que nós devemos usar na batalha espiritual. Fala aqui no capítulo 5 de Gálatas, bastante conhecido também, no versículo 16: Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ó, a batalha aqui. A carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Aqui é aquela história que dizem que os opostos se atraem, não, os opostos que é opostos, ou seja, é uma batalha espiritual aqui. Para que não façais o que porventura seja do quê? Do querer do meu irmão? Não. Para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Então é essa a batalha, irmão, travada aqui. Para que não façais o que seja, porque o nosso querer, irmãos, o nosso querer é bom? O nosso querer é desejável? Não é. Por isso que é essa batalha. Por isso que Paulo fala, eu queria fazer o bem, mas não consigo. Então está aqui, ó. Para que não façais porventura ser do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui, irmãos, as obras da carne, se a gente nos desaperceber um pouquinho que seja, ao que você menos espera, você não está fazendo coisas dessas aqui? Coisas que desagradam a Deus? A hora que a gente menos espera, irmão, a gente está fazendo coisas que entristece o coração de Deus. E a gente cai nesses aqui, nas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Não é verdade? O fruto do Espírito mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglórias, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. Ou seja, irmãos, a lista, os atributos, as armas de Deus estão aqui. Quantas vezes, irmãos, quando tentados, nós queremos nós nos armamos, mas não com as armas de Deus. Nós nos armamos com as armas da carne, armas humanas, e acabamos estragando tudo. Irmãos, vocês sabem muito bem disso, a gente sabe. Para a gente cultivar uma amizade, quantos anos demora? Vários anos. Mas para a gente desmanchar essa amizade, quanto tempo precisa? Basta uma palavrinha maldizida. Uma palavrinha maldizida é uma palavrinha maldita, não é verdade? É verdade. No relacionamento, no casamento mesmo, lá, nós passamos um dia gostoso, harmonioso. Quase na hora de deitar lá,
um dos dois deu uma vacilada, ela falou uma palavrinha, já vai dormir emburrado um com o outro. É assim, imagina, não é verdade? No casamento, olha o casamento lá, que a gente tem que conviver. Algum aqui já tem uns 30 anos casado junto. Olha aí, alguns 30. O Jorge vai fazer 25 anos, se Deus quiser agora, esses dias. Ele vai comemorar aqui na igreja. Ele falou, estou falando porque ele falou de manhã. Mas já são 25 anos, quem tem que? Eu tenho 10. Quantos? Né? Mas depois a gente tem que... Não é verdade, irmãos? Para a gente perder uma amizade é coisa rápida. Coisa de segundo. A gente passou a vida inteira, muitas vezes, trabalhando com aquela pessoa, desenvolvendo uma boa amizade, um bom relacionamento. Mas uma deslizinho que qualquer um dos dois lados deu, perdeu a amizade, um já não olha mais na cara, não vai mais na casa do um do outro. Por causa do quê, irmãos? Essas coisas, por causa do pecado, irmãos. E nós temos que estar atentos a essa batalha, irmãos, espiritual, diária que nós estamos travando. E os recursos de Deus, irmãos, estão aqui. Deus não deixa nós desamparados, não. Ele dá os recursos para que possamos nos apropriar mais dele, que é a palavra de Deus, que aqui, ó, o apóstolo Paulo fala aqui, vestindo da couraça da justiça, calçai com o evangelho a preparação da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todo o dardo inflamado do maligno. O escudo da fé, irmãos, a fé. Pessoa que tem fé já derrotou o inimigo se vê vencido, porque ele está embraçado o escudo da fé, porque a pessoa tem fé. Ele está com aquelas, aqui essa fé, irmãos, é a fé verdadeira, a fé de salvação, de crer naquilo que Cristo fez por ele no Calvário. Não a fé de, eu tenho fé que eu vou vencer esse ano, eu tenho fé que eu vou ter 2014 melhor. Não é essa fé que ele está falando aqui. É a fé da salvação, que não mina a sua alma. A fé que não precisa de você ter algo palpável para você ter alegria no seu coração. É essa fé que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não é a fé, eu tenho fé que vou ter um carro ano que vem, uma casa melhor, um emprego melhor, né? Tenho fé que a minha família vai melhorar. Ou seja, tem a fé, é a fé verdadeira, a fé de esperança no Salvador, de vitória. Que poderes apagar todo o dardo do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos, irmãos, aos instrumentos, a palavra de Deus. Ler e estudar a palavra de Deus é dever do crente, e obrigação também. Não é para ele ficar surpreso, não. Quando lê, que versículo novo na Bíblia. Tem pessoas que falam, já vi um versículo novo na Bíblia. Só que a Bíblia foi escrita em 18 séculos. Tem trecho da Bíblia aqui, já tem escrito aqui de mais de 5.000 anos. Mas tem um versículo novo na Bíblia, a misericórdia dessa vida. Crente. Daí fala aqui, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, vigiando. O próprio Senhor Jesus Cristo fala, como de manhã foi lido, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai, ou seja, irmão, nós temos que vigiar, não é mesmo, irmão? Eu não tenho que tomar conta da vida do irmão, não. Olha o irmão, lá no que o irmão está fazendo, não. Eu tenho que vigiar a mim mesmo. Que eu sei que eu sou estupim curto. Quem sabe melhor que você do que você? Se você sabe, quem é estupim curto sabe que é. Então, quem tem policiar? Então, quem tem que trabalhar em você? Você, através da palavra de Deus, saber que muitas vezes o diabo põe lá alguém lá do seu lado, lá para falar uma palavrinha, para você estourar e pecar. Mas você tem que, a longanimidade, como lemos lá em Gálatas. Então, policiar nós mesmos, irmãos. Vigiar, orar, perseverança. Por que perseverança, irmãos? Porque na nossa luta aqui, irmãos, não é coisa de travou a batalha, voltou para o arraial. Não, mas mesmo assim tem que estar no posto continuamente, nessa batalha que nós temos que lutar. E o apóstolo Paulo aqui, para que também por mim que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com interpretez fazer conhecido o mistério do Evangelho,
pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então, irmãos, aqui está uma lista da nossa armadura que o apóstolo Paulo lista aqui, para que nós usemos desses instrumentos espirituais na nossa batalha espiritual, na nossa caminhada cristã aqui, para que sejamos cristãos vitoriosos, não aquele crente derrotado, aquele crente que vive lá estraçalhado pelo pecado. É triste, irmão, é triste. Seja um cristão vitorioso, que sempre esteja com a espada em punho, preparado para enfrentar os deslizes que a vida nos proporciona. Nos proporciona, porque é difícil, irmãos. É difícil. Lá fora, é facinho da gente esquecer que a gente é cristão. Nossa! O mundo lá fora tem um arsenal grandiosíssimo. Mas, ou seja, para que nós venhamos a nos esquecer que somos crentes, que somos cristãos valorosos, vitoriosos por Cristo Jesus, né? Do moto. Na verdade, irmãos, vitoriosos por Cristo Jesus. Temos que estar assim, cristãos autênticos, não aqueles cristãos cabisbaixo, cristão lamuriento, mas um cristão alegre, esteja cada dia mais aposto. Salmo, irmãos, a gente tem que estar nos valendo aqui daquelas armas que Deus nos dá, como nós lemos no Salmo 19:14, no Salmo 16, 19:14 fala o desejo, o que é o o meditar, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. O desejo, ou seja, os lábios, o meditar do coração tem que ser agradável na presença do Senhor. Porque a nossa presença no Senhor, irmãos, não é aqui, é dia a dia, é cada segundinho de vida vivido, é esse momento na presença do Senhor. É o desejo pelas coisas de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Salmo 42, 1 e 2, ou seja, esse desejo, irmãos, de querer as coisas de Deus na nossa vida. Assim nós somos cristãos vitoriosos, cristãos que estejam valorosos, militantes na batalha do Senhor Jesus. E nunca esquecendo, irmãos, nós temos por general o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele conduz o pelotão aqui, e Ele está na frente da batalha, nos fortalecendo, nos dando ânimo, nos dando vigor, nos dando força. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos edifique cada dia mais e complete no nosso coração aquilo que muitas vezes não conseguimos passar nessa noite. Leia novamente o trecho, o texto da palavra, da mensagem na sua casa, medite sobre ele, medite mais sobre a palavra de Deus. Amém?